No coração da África, onde o rio Tsavo serpenteia pela vasta e selvagem savana, ergue-se uma ponte de aço, imponente e resistente, uma sentinela solitária, testemunha silenciosa de um passado brutal e misterioso. Bem-vindo a um mundo de trevas, e vamos para mais uma história sinistra. Esta é a Ponte Tsavo, um monumento à ambição humana e palco de um dos encontros mais aterrorizantes da história. Construída com grande esforço e sacrifício, ela guarda memórias de um tempo em que a luta pela sobrevivência era constante. Uma história de escuridão, desespero e a fúria implacável de dois devoradores de homens. Esses leões, conhecidos como os Devoradores de Tsavo, espalharam terror e morte, transformando a construção da ponte em um pesadelo. Esta não é apenas uma ponte, é um símbolo de resistência e coragem diante do perigo. É um marco de ossos e sombras, onde muitos perderam suas vidas. Uma lembrança de que a natureza, por mais bela que seja, esconde segredos mortais. A savana, com sua beleza estonteante, é também um lugar de perigos ocultos, e que às vezes o rugido do progresso desperta algo primitivo e insaciável. A construção da ponte trouxe desenvolvimento, mas também despertou forças antigas e selvagens, lembrando-nos da delicada relação entre o homem e a natureza. 1898. O Império Britânico, em seu auge, estendia seus tentáculos de ferro pela África. No Quênia, milhares de trabalhadores labutavam sob o sol escaldante. Sua missão: construir uma ferrovia que conectaria o Oceano Índico ao coração do continente. Um feito de engenharia audacioso, destinado a domar a savana selvagem. A linha férrea, uma serpente de aço, avançava lentamente por entre a mata densa e as planícies áridas. A cada quilômetro conquistado, a promessa de progresso e prosperidade. Mas nas sombras da noite, um terror ancestral espreitava. Algo observava os homens, seus olhos brilhando na escuridão. Os primeiros gritos cortaram a noite africana como facas afiadas, ecoando na vastidão da savana e despertando os medos mais profundos dos trabalhadores. Um trabalhador indiano, arrancado de seu acampamento, desapareceu nas trevas, deixando para trás apenas um silêncio aterrorizante e a sensação de que algo terrível estava à espreita. Sussurros de um leão gigante se espalharam pelo canteiro de obras, alimentando rumores e aumentando a tensão entre os homens que já estavam à beira do pânico. Medo primal, herdado de gerações passadas, tomou conta dos homens. Eles se lembravam das histórias contadas por seus avós, de monstros que caçavam na escuridão. As noites se tornaram um pesadelo, cada som amplificado pela escuridão, cada sombra uma ameaça potencial. O sono era um luxo que poucos podiam se permitir. Os rugidos dos leões ecoavam pela savana, cada vez mais próximos, cada vez mais ousados. Era como se os próprios reis da selva estivessem reivindicando seu território. Homens desapareciam em suas tendas, levados sem deixar rastros, exceto por manchas de sangue e o cheiro acre do medo. A cada amanhecer, o número de desaparecidos aumentava. O canteiro de obras, antes um símbolo de progresso, transformou-se em uma prisão de terror. O trabalho parou e a esperança deu lugar ao desespero, enquanto os homens se perguntavam quem seria o próximo a desaparecer. Em meio ao caos e ao medo, chegou um homem. O tenente-coronel John Patterson, um engenheiro escocês com experiência em caça, foi encarregado de deter a ameaça dos leões. Sua missão: restaurar a ordem e garantir a segurança da ferrovia. Mas Patterson logo perceberia que não enfrentava animais comuns. Estes eram predadores astutos, movidos por uma fome insaciável. Patterson, armado com seu rifle e sua determinação inabalável, mergulhou na mata, caçando os fantasmas que assolavam a savana. Ele sabia que a tarefa seria difícil, perigosa, mas a vida de centenas de homens dependia dele.
Patterson, usando sua inteligência e conhecimento da selva, armou armadilhas e emboscadas. Ele construiu plataformas elevadas, esperando atrair os leões para uma armadilha mortal. Noites se transformavam em dias, a tensão aumentando a cada hora que passava. Mas os leões, criaturas de astúcia surpreendente, evitavam todas as armadilhas. Os trabalhadores, aprisionados pelo medo, observavam cada movimento de Patterson. Ele era sua única esperança, o único obstáculo entre eles e as mandíbulas da morte. A pressão sobre os ombros de Patterson era imensa. Ele precisava agir, e rápido. Após semanas de frustração, a sorte finalmente sorriu para Patterson. Em uma noite escura, um dos leões caiu em sua armadilha. O rugido do animal ferido ecoou pela savana, um grito de fúria e dor. Patterson, com o coração batendo forte, finalizou a besta com um tiro certeiro. O corpo do leão, um gigante de mais de 3 metros de comprimento, foi içado como um troféu. Um suspiro de alívio percorreu o acampamento, mas a sombra do medo ainda pairava no ar. Um dos demônios havia sido derrotado, mas seu irmão ainda espreitava na escuridão. A caçada ao segundo leão se tornou uma obsessão para Patterson. Ele não conseguia pensar em mais nada. Sua mente estava completamente focada na captura dessa fera. Ele passava os dias e noites rastreando a besta, determinado a acabar com o terror de uma vez por todas. Cada passo que dava na savana, cada ruído que ouvia, aumentava sua determinação. Finalmente, após semanas de busca incansável, Patterson encontrou sua presa. O momento que ele tanto esperava havia chegado. O leão, feroz e imponente, o encarou com olhos de fogo. A tensão no ar era palpável, como se a própria savana estivesse prendendo a respiração. O duelo foi rápido e brutal. Cada movimento era uma dança mortal entre o homem e a fera, uma batalha pela sobrevivência. Tiros ecoaram pela savana, o cheiro de pólvora se misturando ao odor fétido do leão. A fumaça dos disparos pairava no ar, criando uma cena quase surreal. Patterson, com a calma de um caçador experiente, mirou com cuidado e disparou o tiro final. Seu coração batia forte, mas suas mãos estavam firmes. O rei da savana, finalmente, havia sido deposto. A vitória de Patterson não era apenas pessoal, mas um alívio para todos que viviam sob o medo do leão. A notícia da morte do segundo leão se espalhou como fogo no mato. Os trabalhadores, livres do terror que os assolava, celebraram a vitória de Patterson. A construção da ponte, interrompida pelo medo, foi retomada com vigor renovado. Mas a vitória teve um preço alto. Dezenas de vidas foram perdidas, sacrificadas para aplacar a fome dos leões. Patterson, aclamado como herói, sabia que carregaria para sempre as cicatrizes daquela experiência. Ele havia encarado o lado mais sombrio da natureza, a fúria primitiva que habita o coração das feras, e havia vencido. A história dos leões de Tsavo se tornou lenda. Um conto sombrio sussurrado ao redor de fogueiras, um lembrete de que a natureza selvagem nunca pode ser totalmente domada. Os crânios dos leões, troféus macabros, foram levados para a Inglaterra, onde ficaram expostos como curiosidades. Mas os fantasmas de Tsavo se recusavam a descansar. Anos depois, os crânios foram adquiridos pelo Museu Field de História Natural, em Chicago, onde permanecem até hoje, atraindo olhares curiosos e despertando a imaginação. A Ponte Tsavo, manchada pelo sangue e suor de incontáveis homens, permanece de pé, um símbolo de persistência e da ambição humana, um lembrete do preço pago para conectar os cantos mais remotos do mundo. A ferrovia, outrora um sonho distante, agora corta a savana, carregando o progresso e a promessa de um futuro melhor. Mas a sombra dos leões de Tsavo ainda paira sobre os trilhos, uma lembrança constante da fúria adormecida da natureza.
A história dos leões de Tsavo é um conto de terror e coragem, de tragédia e triunfo. É uma história que nos lembra da força indomável da natureza e da fragilidade da vida humana. E enquanto a ponte Tsavo se erguer sobre o rio, a lenda dos devoradores de homens ecoará pela savana, uma lembrança atemporal de como a natureza pode ser sinistra e implacável. Se você gostou desta história, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais histórias incríveis. Se cuidem e muito cuidado nesse mundo de trevas. Até a próxima!